Imagine um exército tão vasto que, se você estivesse na retaguarda, jamais veria onde ele começa. Agora, imagine que esse exército não é apenas uma linha de soldados, mas uma cidade inteira em movimento, cozinhas fumegando ao amanhecer, engenheiros carregando ferramentas, médicos tratando feridos, comerciantes vendendo pão e vinho enquanto a coluna avança. Hoje, você vai entrar na pele de um legionário romano e descobrir como funcionava a marcha que sustentou o maior império da Terra. Mas, cuidado! Ao final deste vídeo, você vai se perguntar: conseguiria sobreviver sequer a um único dia marchando ao lado de Roma? Se você quer entender os segredos ocultos da disciplina que fez Roma dominar o mundo, fique comigo até o fim. E já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você não apenas aprende história, você vive a história. Se esse início já fez você sentir a grandiosidade de Roma, imagine o que ainda está por vir. Recompense esse trabalho deixando o seu like agora mesmo e se inscrevendo no canal. Assim, você garante que mais pessoas descubram esses segredos ocultos e, de quebra, nunca mais perderá nenhum dos próximos episódios. Faça parte da nossa legião de apaixonados pela história. Clique em inscrever-se e marche conosco até o fim desta jornada. Estamos no auge do Império Romano, entre os séculos I e II depois de Cristo. Roma não era apenas uma cidade, era um mundo inteiro em expansão, com fronteiras que se estendiam da Escócia às areias do deserto da Síria, do coração da Germânia às montanhas da Armênia. Mas essa grandiosidade não se sustentava apenas em senadores, generais ou discursos no Senado. Ela se sustentava em pés calejados, em homens que caminhavam dezenas de quilômetros todos os dias, carregando o peso de uma civilização nas costas. Uma força de campanha típica reunia 2 legiões completas, 13 a 14 mil legionários treinados para obedecer sem vacilar. Ao lado deles, outros 5 a 6 mil auxiliares, cavaleiros númidas, arqueiros sírios, lanceiros hispânicos. Era uma mistura de povos que juntos formavam a engrenagem de guerra mais temida do mundo. E antes que possamos entender como essa máquina se movia, precisamos encarar os números. Eles são tão absurdos que vão mudar sua visão do que era uma marcha romana. Antes de falar de disciplina ou estratégia, precisamos encarar algo brutal: a escala. Uma força de campanha no Alto Império somava quase 20 mil soldados armados, legionários e auxiliares, cada um com função específica, cada um treinado para responder ao toque do cornu, como se fosse uma extensão da própria máquina de guerra. Mas o exército não marchava sozinho. Havia ainda entre 3 e 4 mil servos, escravos e trabalhadores militares que cuidavam das mulas, cozinhavam, reparavam armas, montavam tendas e transportavam cargas. E falando em cargas, as cifras assustam. 4.500 a 5.000 mulas seguiam junto, além dos cavalos de oficiais, mensageiros e cavaleiros. Cada animal carregava até 130 quilos de madeira, estacas, provisões e até catapultas desmontadas. Quando somamos tudo, o resultado é impressionante. 25 a 30 mil seres vivos em movimento, ocupando até 12 quilômetros contínuos de estrada. Era como um rio humano e animal, uma serpente interminável avançando todos os dias. E surge a pergunta inevitável: como mover um monstro desses sem que colapsasse por seu próprio peso? O dia da legião começava quando o mundo ainda dormia. Entre 3 e 4 da madrugada, na quarta vigília da noite, o primeiro som não era o choque de espadas, mas o trote abafado de cavalos. Eram os especuladores, exploradores de elite que avançavam antes de todos. Silenciosos, vigiavam trilhas, sondavam aldeias suspeitas e buscavam sinais de emboscada. Enquanto isso, dentro do acampamento, os centuriões despertavam seus homens com o toque grave do cornu. Nada era improvisado. Cada grupo de 8
Legionários desmontava sua tenda de couro, organizava seu equipamento, conferia armas e ajustava o calçado. E havia uma regra inflexível. Cada soldado carregava seu próprio mundo nos ombros, entre 20 e 30 quilos de armadura, armas, utensílios, provisões para 3 dias, estacas de madeira e ferramentas de escavação. Eram guerreiros, mas também construtores e carregadores. Ao mesmo tempo, o alto comando se reunia. O legatus legionis, tribunos e engenheiros discutiam relatórios da noite e definiam a rota do dia, sempre buscando evitar terrenos pantanosos ou favoráveis a emboscadas. Nada era deixado ao acaso. E era nesse momento que a legião, como um animal gigante, começava a despertar para mais uma marcha. Na ponta da coluna, onde o desconhecido se abria a cada curva do caminho, marchava a vanguarda romana. Não era um grupo improvisado de exploradores, mas uma força híbrida, calculada para ser rápida, reativa e letal. Eram auxiliares especializados, guerreiros vindos dos povos mais ferozes do Império, númidas e trácios na cavalaria leve, capazes de manobrar em terrenos irregulares, arqueiros cretenses e sírios com alcance mortal, infantes ligeiros quase sem carga, prontos para atacar ou recuar em segundos. Sua missão era clara: abrir caminho e manter a rota segura antes da chegada do corpo principal. Isso significava desmontar armadilhas, sondar aldeias silenciosas, enfrentar emboscadas tribais e repelir grupos móveis de exploradores inimigos. A distância entre eles e a massa legionária podia chegar a 3 quilômetros, um espaço vital para enviar alertas ou pedir reforços sem comprometer a ordem da coluna. Eram veteranos, astutos, homens acostumados a decidir em instantes. E sabiam que, se falhassem, todo o exército atrás deles seria esmagado. Mas logo atrás desses homens estava outro grupo ainda mais enigmático: os que transformavam qualquer terreno em uma fortaleza. Quem eram eles? Logo atrás da vanguarda vinham homens aparentemente discretos, mas decisivos, os quartos agrimensores militares. Com instrumentos simples como a groma e os chorobates, eles marcavam onde cada soldado dormiria antes mesmo de a legião chegar. Observavam o sol, mediam ângulos, delimitavam o espaço do castrum, o acampamento fortificado erguido todas as noites. Água potável, solo firme, madeira próxima, posição elevada, nada era deixado ao acaso. Junto deles marchava o núcleo de comando. O legatus legionis, rodeado por tribunos, engenheiros e uma escolta de elite, ocupava uma posição estratégica. Dali partiam ordens codificadas, transmitidas por mensageiros a cavalo que galopavam pelo fronte, flancos e retaguarda. A disciplina era absoluta. Nenhum erro podia comprometer milhares de vidas. Autores como Frontino narram que a escolha errada de um terreno arruinou campanhas inteiras. Uma colina ignorada podia ser um ponto de ataque, um solo encharcado se transformar em armadilha mortal. Roma sabia disso, por isso planejava cada passo como se a guerra já estivesse escrita antes de começar. E então vinha ele, o corpo principal, a alma pulsante da legião. No coração da marcha vinha o corpo principal, onde Roma realmente respirava. Ali estavam os 13.000 legionários divididos em cortes e centúrias, marchando como se cada passo fosse parte de uma coreografia invisível. Ao lado deles, seguiam cerca de 4.000 servos e escravos militares, cuidando de animais e cargas. E completando o conjunto, milhares de mulas, cada uma carregando até 130 quilos de estacas, ferramentas, provisões e até partes desmontadas de máquinas de guerra. O que impressionava não era apenas a quantidade, mas a disciplina. Veteranos abriam o ritmo, novatos eram colocados no centro para não se perderem, e os problemáticos marchavam no fim, sob vigilância. A formação era estreita, 2 ou 3 fileiras de largura.
adaptada ao relevo, serpenteando por vales, montanhas e trilhas. Trombetas e o toque grave do cornu ditavam as pausas, os avanços e as mudanças de cadência. Mas havia um detalhe implacável. Cada soldado era chamado de mula de Mário, pois carregava de 20 a 30 quilos de equipamento. A eficiência vinha antes da compaixão. Se alguém caísse e não pudesse acompanhar, ficava para trás. Mas atrás dessa muralha humana vinha aquilo que sustentava a legião, seu coração logístico. Atrás do corpo principal vinha o que os romanos chamavam de impedimenta, o trem de bagagens. Era lento, vulnerável, mas sem ele, a legião não passava de um corpo faminto. Ali estavam centenas de mulas e bois, puxando carroças pesadas, reforçadas com rodas duplas e eixos amarrados com couro. Cada uma transportava provisões de grão, barris de vinagre, peças de artilharia desmontadas, tendas extras, peles, calçados, mantos, remédios, ferramentas de ferro e até pergaminhos com mapas e ordens. Médicos de campanha seguiam junto com seus kits rudimentares, cozinheiros levavam moinhos portáteis e caldeirões, ferreiros forjavam reparos no caminho. Era literalmente a vida da legião em movimento. Por isso, sua proteção era vital. A impedimenta marchava no centro ou logo atrás do corpo principal, cercada pela retaguarda e patrulhas móveis nos flancos. Um carro quebrado, uma mula ferida ou uma carga perdida podia comprometer toda a marcha. Historiadores como Joséfo relatam que desorganizar o trem era crime grave, punido com severidade imediata. Porque se ele caísse, Roma não comia, não lutava, não dormia e se tornava apenas uma multidão perdida no caminho da derrota. E justamente por isso, a retaguarda tinha um papel decisivo: ser o escudo invisível da coluna. Fechando a coluna, marchava a retaguarda, composta por arqueiros auxiliares, cavaleiros leves e infantes em rotação constante. Estar ali não era castigo, mas responsabilidade. Eles protegiam o trem de bagagens, recolhiam soldados atrasados, vigiavam flancos em áreas de baixa visibilidade e reagiam a ataques inesperados. Mas o perigo não era só físico, era psicológico. Um ataque na retaguarda podia gerar pânico e bastava um grito mal interpretado para que a ordem da coluna inteira se rompesse. Por isso, a disciplina era rígida. Desertores pegos tentando escapar pela cauda da marcha eram muitas vezes executados no ato para servir de exemplo. Após o desastre de Teutoburgo, onde 3 legiões foram massacradas por ataques laterais e traseiros, Roma nunca mais subestimou a retaguarda. Ela se tornou mais robusta, com patrulhas próprias, mensageiros e engenheiros de apoio. Era o escudo invisível, a última barreira que sustentava toda a máquina. Se a vanguarda era o farol e o trem de bagagens era o coração, a retaguarda era a muralha que impedia a morte silenciosa de chegar por trás. Mas a vulnerabilidade não vinha só da frente ou de trás. Os flancos eram a ferida aberta da marcha, e Roma precisava de guardiões atentos para protegê-los. Enquanto a vanguarda abria caminho e a retaguarda guardava as costas, os flancos eram a ferida exposta. Patrulhas móveis de cavaleiros númidas, trácios e íberos percorriam bosques, colinas e vales paralelos à coluna. Eram sombras vigilantes. Viam sem serem vistos, prontos para agir antes que a ameaça alcançasse o corpo principal. E quando o sol se punha, vinha a operação mais cansativa e vital: erguer uma cidade fortificada em poucas horas. Os agrimensores já haviam marcado o terreno. Cada legião cavava fossos de 2 metros, levantava muralhas de estacas e erguia tendas em quadrantes rígidos. No centro, o praetorium do comandante, com altar para sacrifícios e leitura de presságios. As ruas internas eram planejadas como em uma cidade real. Até as latrinas tinham posição fixa. Tudo isso em menos de 4 horas. À noite,
o silêncio era absoluto. Cada soldado recebia sua ração, cuidava dos animais, limpava armas e descansava com o escudo ao alcance da mão. Dormir não significava relaxar, significava vigiar. Porque em Roma, até o repouso era parte da guerra. Agora me diga, você conseguiria sobreviver a uma semana na pele de um legionário romano? Se essa imersão te prendeu, inscreva-se no canal e caminhe conosco pelas histórias que Roma jamais esqueceu. Agora que você já mergulhou nesse universo oculto das legiões romanas, pense no quanto esse conhecimento transformou a forma como você enxerga a história. Se isso acrescentou valor à sua vida, retribua deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse gesto simples fortalece nosso trabalho e permite que mais pessoas também vivam essa mesma transformação. Junte-se à nossa comunidade e continue essa marcha de descobertas com a gente.